para não esquecer. Já tá gravando. Isso. Então, esse é o nosso quarto encontro sobre esse assunto. Vocês estão vendo como que a gente tem o coração duro? Quando a gente vai falar de pecado, quando a gente vai falar do que a gente é muito indulgente, a gente é cheio de desculpa, cheio de saída, cheio de maneira de nos auto-justificar. Até reconhecemos, né? Realmente, eu tenho realmente um erro aqui, outro erro ali. Não sou perfeito. Mas, né, essa coisa aí de pecado e tal, pode ser mais ameno. Não pode não, irmãos. Os únicos 4 capítulos da Bíblia que não falam sobre pecado é Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. O resto é só pecado, é só a gente. Nós somos a estrela da Bíblia. A estrela errante, a estrela infernal que Jesus Cristo veio salvar, que Jesus Cristo veio restaurar. Semana passada nós demos início a essa terceira parte, né? Eu vou passar os slides bem rapidamente aqui para a gente relembrar. Até aqui nós vimos, né? Até semana passada, né? Que não precisamos de mais educação, mais saúde, mais segurança. Essas teorias sociológicas, psicológicas, antropológicas, isso é tudo furado. No dia que o mundo tiver educação para todo mundo, que for tiver trabalho para todo mundo, tudo coisa de progressista, sociologia, não resolve. Qualquer solução debaixo do sol está contaminada. É a gente entrar dentro de um balde, pegar a alça do balde, puxar e tentar levantar o balde com a gente dentro dele. É isso. Pecado é transgressão da lei, isso ficou muito claro. Não há também teorias, né? Pecado é uma construção social que foi imposta pela elite, etc e tal. Nada disso. Deus tem uma lei, ele nos criou para um propósito, como nós vimos, nós desobedecemos e colhemos o fruto disso. Ponto final. A transgressão gera morte, esse é o fruto. Por isso todos morremos. E eis o motivo de Deus ter vindo. Ser um substituto. E isso aqui, se isso não tiver no seu coração, eu sinto muito em te informar. Eu não falo isso com alegria de forma nenhuma. Mas se não foi entendido o que é a substituição que Jesus Cristo faz, a expiação vicária, você ainda está morto em delitos e pecados. Você ainda não entendeu o que Deus veio fazer nessa terra, para que ele encarnou, que foi ser o substituto para a sentença que pesava sobre nós. Aquele inscrito de dívida, como Paulo fala aos Gálatas, foi encravado na cruz e não existe mais acusação contra os eleitos de Deus, porque é ele que os justifica. É simples assim. E aí nós passamos diversos textos, né, as teorias aí dos pensadores, né, do mundo, né? Rousseau, o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. John Locke falando que o indivíduo é neutro, é uma tábula rasa. Hobbes crendo que desde a origem o ser humano é ruim. E olha que interessante, a gente nem está falando aqui de darwinismo, né? O darwinismo veio quase 100, 150 anos depois dessas teorias, porque Thomas Hobbes pode dizer que nessa defesa dele, guardadas as proporções, viu, queridos? E não querendo ser aqui anacrônico, né? Mas ele era quase que um evolucionista, né? Dizendo que o homem é mau desde a sua origem. A gente veio evoluindo da bactéria, lá da ameba, do macaco e etc e tal, e tá tudo ruim. É a teoria de Thomas Hobbes. E a gente viu, né? Bondade inata, neutralidade inata, maldade inata, nós caminhamos nisso. Pegamos o que as escrituras dizem. As escrituras defendem que houve um momento da história em que nós atendíamos o propósito para com Deus. A nossa confissão de fé é tão sensacional que ela diz que Adão, no seu estado de inocência, ele não era nem bom e nem mal. É interessante a gente perceber isso. Ele não tinha uma inclinação necessária à sua natureza, nem de fazer o que é bom, nem de fazer o que é mal. Ele escolhia livremente atender o propósito para o qual Deus o criou. Ponto.
Até que chegou um dia em que ele preferiu dar ouvidos a uma voz estranha. E a gente viu isso aqui na caminhada nossa, né? Tô passando aqui os textos bíblicos que nós vimos semana passada. Esse encontro já tá online, inclusive. Eu acho que tá, né? Posso estar falando aqui, mas eu acho que tá assim. E nós paramos exatamente num slide que chamou atenção, né? Depois disso tudo, depois da gente ter visto que o ser humano foi criado para um propósito, que existem leis naturais e espirituais, isso está no outro slide da primeira e segunda aula sobre pecado. Depois de a gente ter visto as tentativas de teorias, né, que foram colocadas aí, a gente ainda insiste que temos isso aí que está em tela. A gente ainda insiste nisso. Depois de toda a prova racional que nós vemos no mundo, depois de toda a prova empírica, aquilo que nós experimentamos como pecadores, a massa das igrejas ditas evangélicas defendem essa teoria aí ainda. É porque é como se fosse chique, né? Você, mas Deus deu livre-arbítrio. É como se você resolvesse o problema ali e acabou. Você joga o trem no alto assim, pega quem quer, joga de grila, como diz, né? Mas isso não resolve problema nenhum. Se isso resolvesse problema, eu estava conversando com o irmão hoje, né? Trocando mensagens com ele. Ele mesmo fala, se isso resolvesse o problema, Cristo não precisava nem ter encarnado. Era só cada um usar do seu livre-arbítrio e pronto aí. Tava resolvido o problema. E eu quero aprofundar com vocês hoje nessa teoria. Especialmente, essa teoria se fortaleceu depois aí da Revolução Francesa, depois do Iluminismo. A humanidade saiu da tutelagem da igreja, né? Nós não somos mais menores, nós alcançamos a maioridade. O iluminismo trouxe essa ideia de emancipação do ser humano. E junto com isso, toda essa desgraça que a gente vê hoje na cultura, na vida, nas artes, tudo. Tudo em ruínas. E a gente se assenta sobre essas ruínas e ainda nos vangloriamos. Mas vamos continuar. Queridos, o que é livre-arbítrio? Eu gosto muito de começar os estudos, né, com a definição de termos. É fundamental no mundo que nós vivemos, sempre foi assim, mas especialmente hoje, que essas novas teorias do discurso estão em voga aí, né? Vocês estão vendo que eu estou batendo pesado aqui na sociologia, né? Na linguística, as teorias do discurso, a relativização da verdade. É fundamental definição de termos para que a gente entenda que nós estamos falando a mesma coisa. Eu posso usar uma palavra aqui que na sua mente significa outra coisa e nós vamos ficar aqui debatendo e tudo e não vai para frente. Então nós precisamos definir termos para que a gente possa caminhar, né? Ali mesmo que haja discordância, pelo menos a gente sabe que a gente está falando a mesma coisa. Essa definição de livre-arbítrio aí, se você digitar no Google, você vai ver isso lá. Você entra no Google e digita lá, livre-arbítrio. E eu gosto dessa definição. Eu gosto dessa definição porque ela é contraditória. E nós vamos ver aqui agora. Como que a maior ferramenta de indexação de conteúdo da internet, ela já mostra o pensamento humano que está circulante, né? E como ele já é contraditório. O pensamento humano... Nós somos contraditórios, gente. É terrível isso. Então, o livre-arbítrio, na filosofia, ele define assim: possibilidade de decidir. Sem problema nenhum. Não tem dificuldade nenhuma com isso. Nós decidimos o tempo inteiro. Nós decidimos ter um encontro hoje às 20 horas, marcamos até o horário, nós decidimos estar aqui agora. Não vou fazer outra coisa, não vou lá ver aquele pastor chato falar na internet lá. Você decidiu isso. Nós decidimos o tempo inteiro, sem problema algum. Então nós já vamos começando a fechar aí a definição. Possibilidade de decidir. Aí vem
escolher em função da própria vontade. Perfeito. Você decide, você escolhe de acordo com a sua vontade. Eu quero e eu vou fazer. Perfeito, não tem dificuldade nenhuma. A teologia reformada, o calvinismo, as doutrinas da graça, não tem dificuldade nenhuma com isso. A Bíblia não tem dificuldade com isso. O ser humano, ele decide, ele escolhe de acordo com a sua vontade, ele é responsável por isso. Perfeito. Mas aí vem a parte que começa a contradição do que o próprio termo começou a defender. Isenta de qualquer condicionamento. Uai, mas pera lá. Se eu escolho de acordo com alguma coisa, ou em função de alguma coisa, então essa coisa não é isenta, essa escolha. Ela é em função de alguma coisa. Vocês já percebem que há um problema de definição? Isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. De jeito nenhum, aí. A própria definição que nós lemos já diz que não é assim. Eu decido, eu escolho em função da minha vontade. Olha que coisa, né? Aí vem, isento de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Tá errado, é contraditório isso aí. O pensamento do pecador, o pensamento do ser humano, ele é contraditório. Ele não consegue resolver essa questão. Então já a definição secular, eu não gosto dessa palavra, né? Para mim secular não existe, tudo é de Deus. O que existe é o pecado no mundo. O pecado está no mundo e é isso que atrapalha. Mas essa definição aí defendida, né, pelos filósofos, antropólogos, sociólogos, psicólogos e qualquer lógolos que você quiser colocar aí, já tem um problema. Já tem um problema. Livre-arbítrio. Posso decidir? Posso. Posso escolher em função da minha vontade? Posso. Isento de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante? Mas de acordo com a própria definição, não. Que ela é em função da minha vontade. E é aí que está o problema, queridos. Você que me ouve. Nós temos um problema no cerne da nossa volição. A nossa vontade é o problema. Então, quando nós falamos de livre-arbítrio, nós estamos indo no mais profundo dos aposentos do nosso ser. As fontes da vida, como o provérbio diz. O coração do ser humano são as fontes da vida. E ali tem um problema que nós vamos identificar aqui agora. Um problema que nos leva a decidir, a escolher de forma ruim, pecaminosamente. Vamos prosseguir. Eu quero acompanhar com os queridos aqui. Eu quero ser bem preciso naquilo que a igreja evangélica defende. Né? A igreja evangélica que eu digo é a igreja evangélica original, aquela que nasceu lá da Reforma Protestante, Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, e posteriormente os puritanos. Isso é a igreja evangélica para mim. Eu não estou olhando para o movimento carismático, pentecostal, esse movimento louco de hoje, não. Eu quero ser muito preciso naquilo que esses homens defenderam. Então eu vou usar muito dos documentos que foram escritos e que combatiam o pensamento católico da época. Porque eu, pastor Ricardo, eu sou um idiota se eu não fizer uso daquilo que a igreja produziu. Se o que a igreja produziu concorda com a escritura e me esclarece e me mostra onde consultar na escritura, eu tenho que fazer proveito disso. Então vamos lá, capítulo 9 da Confissão de Fé, produzida pelos puritanos ingleses, ela diz o seguinte no seu primeiro artigo, capítulo 9, artigo 1. Quem abre o microfone e lê para mim? Gente, não me deixa no vácuo, não, pelo amor de Deus, hein? Posso ler? Pode ler, velho. Obrigado. Capítulo 1. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal. Nem a isso é determinada
por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. da sua natureza. Isso foi exatamente o que eu disse alguns instantes atrás, né? Quando a humanidade, o homem e a humanidade foi criada, ela não tinha necessidade vinculada à sua natureza. Nós verdadeiramente decidíamos de acordo com essa natureza que não era inclinada nem para o bem nem para o mal. O artigo 2 registra assim: o homem, em seu estado de inocência, quer dizer, antes da desobediência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Mas, mudavelmente, ele podia mudar, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. Guardem isso. Vocês viram aí que eu dei um espaço, né? Eu juntei o artigo 1 e 2, que trata de um assunto, e agora eu coloquei um espaço, o artigo 3. Vamos ler. Quem lê para nós aí, por favor? Vai lá. O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder da vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. De sorte que um homem natural inteiramente avesso à sorte, a esse bem, e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Irmãos, querido ouvinte, nós estamos tratando aqui de uma coisa muito séria. Nós não estamos participando de um Enem celestial. Eu sempre lembro isso. A gente não está participando aqui de uma competição, quem é mais santo que o outro, quantos pontos eu tenho que fazer para merecer o céu. Igual o jovem rico pergunta a Cristo, não é: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Né? O que eu tenho que fazer? Deus, ele exige a absoluta perfeição daquilo que ele criou. E nós temos um problema com isso. Depois que o pecado entra no mundo, existe uma mácula. E é o que esse artigo 3 está dizendo. Nós nos voltamos para nós mesmos. As nossas decisões passaram a ser egoístas. Ego, no grego, significa eu. Eu vou ver o que eu tiro proveito dessa decisão que eu vou tomar agora. Ao invés de olhar qual é o proveito que Deus tem para isso. Eu já vou chutar o balde de cara aqui, já para deixar todo mundo indesculpável. Você teve uma briga com uma pessoa, um ente querido, um amigo, e você tá certo nessa discussão, nessa briga. E essa pessoa fez uma coisa muito séria com você. E eu apelo aqui aos casados, aos namorados, né? Ela adulterou com o seu parceiro. E Deus diz que você tem que perdoar. Como é que fica? Eu não perdoo de jeito nenhum. Você já começa a frase com o eu. E eu não tô jogando pedra em ninguém aqui não, tá? Eu também não perdoaria, não. Eu não estou jogando pedra. Eu só estou mostrando o problema. Deus não quer saber, não. Deus não quer saber. Já tem um problema aí. Eu não perdoo. Pode ser até que posteriormente a coisa se resolva. Aí eu não vou especular aqui a situação, né? Mas naquele momento do ódio, da ira, é a primeira coisa que vem no coração. Ainda mais em relação a relacionamento. Casamento, namoro, etc e tal. Especialmente casamento, né? Quando há uma quebra da aliança, um adultério, a primeira coisa em qualquer um: eu não perdoo. Isso já mostra o artigo 3 sendo cumprido. Nós pensamos em nós mesmos, nós não pensamos em Deus e naquilo que Ele nos manda fazer. Vamos continuar.
Nós vamos esmiuçar isso aqui. Ô, pastor. Pois não, João? Tudo bem? Boa Graças noite. a Deus. Boa noite. Eu tenho um questionamento que eu sempre me fiz, na verdade. E quando eu lia algumas passagens bíblicas, eu via muito a condenação à vaidade, né? Por exemplo, a questão da vaidade, orgulho, presunção, outras questões assim Egolatria. Egolatria, exatamente. Então, eu fico pensando muitas vezes o que o senhor teria a dizer a respeito das pessoas que são crentes, que montam um personagem, uma aparência, uma visão, uma miragem de perfeição, e que, na verdade, sim, é uma coisa que é meramente de, vamos falar assim, uma espécie de um fingimento, a parte muito comportamental, sabe? Sendo que o interior tá podre muitas vezes, sabe? Ô, Cheio João. dessas partes, assim. Porque são pecados mais abstratos, né, pastor? É muito fácil você falar, eu vou Exatamente. deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, mas está cheio de vaidade, cheio de ódio, cheio de problema, assim, sabe? Coisa que é difícil tirar mesmo, sabe, pastor? Você tocou no ponto. Eu escrevi uma pastoral lá na igreja. Eu vou ver se eu acho ela aqui e mando lá no grupo do Razão da Esperança. Mas se chama A Nova Estética Evangélica. Existe hoje uma plástica, uma estética do que é ser evangélico. Olha, para eu ser evangélico, eu preciso falar em língua, que é falar que é as emboleiras que a gente vê nas igrejas, né? Ralabaxúria, não sei das quantas. Para eu ser evangélico hoje, eu preciso ficar rodando, rodando no chão e fazendo aquelas mirabolâncias, né? Tudo externo, tudo é uma estética. Mas cadê o amar a esposa, o amar o marido, o amar os filhos, o pagar as contas em dia, não gastar mais do que ganha, respeitar aqueles que é devido respeito, às autoridades, seguir em paz no que depender de nós com todos? Cadê isso? Amar o irmão, suportar o irmão, perdoar. Então você tocou no ponto. Existe uma plástica do que é ser evangélico e existe o que é ser evangélico de acordo com a Bíblia. Muitas vezes, João, igual eu fiz questão de dizer aqui sobre, eu julguei um exemplo pesado, né, de adultério. Eu assumi, eu falei, num primeiro momento eu falei, eu não perdoo, é a minha egolatria. Não quero nem saber de Deus nessa hora, não. A gente se fecha no nosso pecado e aquilo ali mostra só o que o nosso coração tá cheio ainda. Pra ficar bem avultada a graça de Deus quando ele perdoa. Porque nós somos terrível. E são esses pecados. É muito fácil a gente falar de pecado grosseiro, né? Pecado do roubo, do assassinato, do adultério. São pecados muito fáceis de identificar. Mas quando Deus está avaliando a humanidade, ele está pegando esses pecados que só a gente sabe, é a desconfiança. Será que amanhã eu vou ter o pão nosso de cada dia que eu pedi na oração? Você ora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. No seguinte momento você já está pensando assim, será que eu vou ter esse pão? Isso já é pecado suficiente para te lançar no inferno. Porque a grandeza da majestade de Deus, que é infinita, não pode ser reparada. Então é essa coisa de pecadinho e pecadão que a gente vê hoje, né? Todo pecado causa separação de nós com o Senhor. E é isso que eu quero que fique hoje claro. Existem sim pecados mais abomináveis aos olhos de Deus do que outros. Isso a Escritura mostra de cabo a rabo. Mas todos os pecados, a despeito de qual for, causa a morte. É a separação de Deus. Vamos prosseguir? Lê para nós, aproveita aí, João, e lê para nós o artigo 4º aí. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado e somente pela sua graça... Perdão, meu amigo. Pode ir. Somente pela sua graça o habilita a querer e fazer com toda liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Então, quando alguém é alcançado pelo Espírito Santo,
e tem o coração de pedra trocado pelo coração de carne, ele é nascido do alto. Eu tenho pregado em João capítulo 3 lá na igreja aos domingos, né? Nós vamos entrar no capítulo 4, se Deus quiser, essa semana agora. Nós ainda padecemos dessa mazela do pecado. A gente não consegue desejar somente o que é bom. O que é desejar somente o que é bom? Desejar aquilo que glorifica o nome de Deus. Mesmo que aquilo vai gerar uma ofensa para o meu ego, para a minha autoestima. Não, eu desejo isso aqui por quê? Porque já não sou eu quem vive mais, é Cristo que vive em mim. Então eu vou fazer aquilo que Cristo me manda. É exatamente isso que é a conversão. É o negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. É o morrer para viver. É o dar para receber. Só que nem o convertido, nem o converso, aquele que foi alcançado pelo Espírito Santo, a Escritura diz que nem ele consegue fazer isso de forma perfeita. Porque ainda nele ficam as mazelas restantes do velho homem. E por fim, nós temos aí o artigo 5 que diz assim: é no estado de glória que a vontade, olha que interessante, nós voltando lá na definição de livre-arbítrio, né? O problema está na vontade. Então é só no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Então vocês viram aí que nós lemos 5 artigos, juntamos os 2 primeiros, né, que tratam ali do mesmo assunto, e agora nós vamos dar entrada aqui numa sessão para a gente entender o que é isso. Quais são os estados do ser humano? O que nós somos? Nós vimos nos 2 primeiros artigos que existiu um momento da existência humana, lá nos primórdios da criação, chamado de inocência ou integridade, antes da queda. Nós éramos objetos, feituras de Deus, que atendiam o propósito de Deus. Acabou. Você não fazia nem o bem nem o mal. Você só atendia o que Deus queria. A nossa mente naquela época, ela era completamente alinhada ao propósito ao qual Deus nos criou. O nosso prazer, o nosso gozo, a nossa alegria era plena. De modo que a gente podia mudar. Ali a gente tinha livre-arbítrio. Mas aí vem o segundo momento. Já te passo a palavra, Fábio. Aí vem o segundo momento, a depravação, o pós-queda. Quando nós, pela astúcia de Satanás, demos ouvido, nós, humanidade, demos ouvido à voz de Satanás e tentamos produzir algo para nos dar maior prazer ainda, e o próprio Gênesis 3 mostra, né? É porque Deus sabe que no dia que dele comeres, sereis como Deus. Então a gente quis passar o limite. Nós caímos. Esse é o estado de depravação total. Depravação total não significa que cada ser humano é capaz de fazer todo o mal que ele tem o potencial de fazer. Não é isso. Depravação total é que cada aspecto da nossa existência, de um modo maior ou menor, está maculado, está contaminado. Existem pecados, por exemplo, que na minha vida são um problema e eu tenho que evitar a todo custo. E que na vida de um outro não é tanto problema assim. Vamos pegar aqui o exemplo do alcoolismo, o pecado do alcoolismo. Tem pessoas que têm uma dificuldade tremenda com o álcool. E tem outras que não têm esse problema, para ela é tranquilo. Então você percebe que a mácula do pecado, ela atingiu mais a uns do que a outros. Tem pessoas que têm um problema da pornografia. Para ela a pornografia é algo terrível. E tem para outros que eles não são atingidos. E assim vai. Então a depravação mostra que não há mais, depois da queda, ser humano puro, imaculado. Todos foram atingidos em maior ou menor grau. Nós temos também um estado chamado regenerado. É o novo nascimento ou a conversão. É a humanidade que está depravada e os eleitos de Deus, ao ouvirem o evangelho, o Espírito Santo opera neles a conversão e os traz de volta à vida. E ainda, como nós vimos aqui, em meio a muita fraqueza, em meio a muita dor, é uma luta que se inicia ali.
E por fim nós temos o quarto estado, que é o de glorificado. É a morte e a ressurreição, onde o pecado não mais terá nenhum tipo de influência. Nós voltamos àquela situação do Éden, mas ainda mais superior ainda. Por quê? Porque não há mais a possibilidade do pecado. Isso aqui é um esquema que o Santo Agostinho montou para nós. Agostinho de Hipona, ele observou na Escritura esses 4 estados que a humanidade passa. Aquele que é, obviamente, eleito de Deus, né? A inocência em Adão, a queda, a humanidade inteira caiu, a regeneração dos eleitos e a glorificação daqueles que foram regenerados em vida. Fala, Fábia, já vou passar aqui. A minha dúvida era essa mesmo, se depois do estado de glória a gente poderia pecar novamente, mas o senhor já respondeu. Perfeito, a Escritura diz que não. Lá em Apocalipse diz que não há mais a possibilidade do pecado, não há choro, não há mal entendido, não há inveja, não há lascívia, não há luxúria, não há mais nada. A gente não tem condição de imaginar que situação que é essa. É algo assim, eu chego até a arrepiar. Eu falo, ô Senhor, imagina a paz de espírito. É o descanso. É aquilo que foi perdido no Éden. O descanso foi perdido no Éden. Nós entramos em turbulência, em tumulto. Por isso que o autor aos Hebreus diz assim, se verdadeiramente Josué tivesse dado descanso ao povo quando entrou na terra de Canaã, Davi não teria dito depois que hoje se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, porque ainda resta um descanso para o povo de Deus. Ainda resta esse dia onde nós entraremos no repouso de Deus. O Shabá vai voltar. Então vocês percebem nesse slide aí, queridos, que aqueles 4 estados que a gente viu anteriormente, ó, inocência, depravação, regeneração e glorificação, eles estão ligados a grandes eventos da história. A inocência e a integridade está ligada à criação. É o momento da criação, tudo muito bom. A depravação ela está ligada à queda, o momento em que o homem cai. São momentos históricos. O abandono da realidade que Deus criou. A regeneração está ligada à conversão de cada um. Cada eleito de Deus, aquele que ele amou antes da fundação do mundo, como João diz, né? Haverá um momento na vida dele em que um coração de carne será entregue. Algo novo será feito na vida dele. E ele voltará à vida espiritual, ele voltará à reconciliação com Deus. É o momento de conversão. Existem momentos de conversões dramáticos que a pessoa lembra quando foi, como que foi, a hora, o minuto e o segundo que foi. E existem pessoas que não se lembram quando se converteram. Especialmente crianças, né? Os nossos filhos criados na igreja, na demonstração do Senhor, existem muitos que nem se lembram. Falam, olha, eu sempre vivi o evangelho, eu creio no Senhor Jesus desde sempre, ele não se lembra. Então, cada experiência de conversão é particular, cada um terá a sua. E é exatamente isso que é a regeneração. E o momento da glorificação é a ressurreição geral, é a volta de Cristo. É aquele momento em que as almas e os corpos serão unidos novamente para o grande e temível juízo de Deus. Até aqui, ok, queridos? Os eventos históricos com os estados que Agostinho de Hipona ele sistematizou para a gente. Tranquilo? Posso prosseguir? Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Tá tranquilo. Textos bíblicos. Vamos ler, queridos. Eu preciso de ajuda aí, viu? Tô vendo aí, ó, a Mirka, Camila. Eu não sei se o Gustavo está presente ou se é a Rafaela. Me ajudem a ler. Quem lê para nós? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças, de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador.
Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembras, e o filho do homem, que o visistes. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Obrigado, Ellen. Queridos, esse salmo ele é sensacional. Está o salmista pastoreando seu rebanho à noite, e ele ali, no momento de oração, de adoração ao Senhor, ele olha para os céus e admira a obra das mãos de Deus, né? Quão magnífico em toda a terra é o teu nome, Senhor. Porque o Senhor estendeu os céus, e da boca de pequeninos retiraste o primeiro louvor. E quando eu contemplo os teus céus, Deus, que é a obra das tuas mãos, e a lua e as estrelas que o Senhor mesmo colocou lá, cada uma no seu lugar, o salmista vendo a vastidão do universo, ele olha para dentro de si, para o pecado que tinha dentro dele, e ele questiona a Deus, ele vira e fala assim: o que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Por que, Deus, que o Senhor se importa conosco? Seres tão maléficos, tão egoístas, tão depravados, tão mesquinhos, tão ignorantes. Mas ao mesmo tempo o salmista ele volta os olhos para o sol ou para o céu, e ele lembra do início, ele lembra do Éden, ele lembra da inocência e da integridade. Ele vai e lembra: fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O nosso valor, ele não está em nós mesmos, como insiste a pós-modernidade em defender. O nosso valor, ele é derivado. O nosso valor, ele vem do nosso Criador. Nós só não éramos Deus, como nós já vimos aqui. Nós somos coroados de glória, de honra. E a única coisa que a gente não era Deus, a gente era tudo. Só que a gente quis ser como Deus. Então, antes da queda, o nosso valor é esse, é inestimável. E eu não quero dar uma de Dave Leonardo aqui, de Joyce Meyer, porque senão a gente vai longe nisso aqui, né? A gente tem que lembrar que o nosso valor, ele é derivado. O nosso valor vem da palavra de Deus. Vamos prosseguir. Olha que interessante, queridos. O homem em seu estado de inocência tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. Então Agostinho, ele crava o seguinte: o homem, na origem, antes do pecado, ele podia pecar e podia não pecar. Ele tinha livre-arbítrio, ele podia escolher. Eu posso pecar e eu posso não pecar. Gravem isso. Mais alguns textos aqui pra gente ver, olha. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Então, ó, pra você ver, Deus fez o homem imaculado, ele nos criou para a glória dele, tudo muito bom. Mas nós escolhemos nos enfiar em muitas astúcias. Por isso que Santo Agostinho, biblicamente, ele diz: na inocência, eu tinha a opção: posso pecar, posso não pecar. A Escritura nos mostra isso. Mais alguns textos aí da inocência. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Percebam que a natureza humana, ela concorda com tudo aquilo que Deus fez. É muito bom. Nós atendíamos o propósito dele. De forma que podíamos mudar. Então nós vamos montar um quadro aí até o final. E o primeiro quadro aí, vocês estão vendo, né? Um quadro com os 4 estados do homem que Santo Agostinho defendeu. Biblicamente: inocência, depravação, regeneração e glorificação. Até esqueci da letra E na regeneração aí, ó. Então, na inocência, a gente vê que a Bíblia nos informa que
Nós tínhamos livre-arbítrio, nós podíamos escolher não pecar e escolher pecar. Capaz de pecar, capaz de não pecar. Vamos prosseguir, vamos caminhar que tem muito slide aqui. O segundo estado, a queda, o abandono da realidade que Deus fez. Nós nos atrevemos a nos achar o próprio Deus e criar uma realidade para a gente caminhar nela. Eu escolho o que eu quero ser, eu escolho se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou bicho, se eu sou aquilo, outro. Hoje o povo está escolhendo se é até branco, se é preto, se é gordo, se é magro. Tá assim uma loucura que eu não tô suportando viver. Eu oro todo dia para Deus me levar desse mundo. Porque tá algo assim insuportável. Eu consigo entender hoje quando Pedro diz na carta dele que Ló, sobrinho de Abraão, era atormentado todo dia na cidade de Sodoma. É de ver a situação do mundo. Quem lê para nós aí? Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Muito obrigado, William. Vocês estão vendo, queridos? Esse é o momento em que a existência de Adão e Eva perde o sentido. É o momento em que eles viram para si mesmos. E vendo que estavam nus, e entenda, já te passo a palavra, William, entenda a nudez aqui, não é meramente uma nudez física, um olhando para a genitália do outro e com vergonha, não é isso. É uma nudez existencial. Eles já não tinham mais Deus. É aquilo que Paulo fala em Efésios 2. É sem Cristo, alheio à aliança e sem Deus no mundo. Eles estavam sós. E ao invés de voltarem, né? Vou usar meu livre-arbítrio, vou pedir perdão para Deus, ô Senhor, tem misericórdia, né? Não. Eles já começam a mostrar aquilo que a gente vai tentar fazer. Resolver o problema com as próprias mãos. Usar os recursos que a gente tem debaixo do sol. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao invés de se voltar para o Criador, eles começam a agravar a situação, a tentar formular estratagemas, estratégias, tentar formular algo debaixo do pecado para corrigir o erro perfeito. Se o erro foi perfeito, somente o perfeito pode corrigir. E a gente não tem mais condição de fazer nada. Diga, Will. Abriram-se então os olhos de ambos. Ele quis dizer que abriu o quê? Foi o entendimento, né? Porque se você for olhar, eles já viam, né? Enxergavam, isso, né? É o que eu falei aqui, é uma nudez existencial. Eles quiseram ser como Deus. Eu costumo brincar falando assim, é colocar o motor de Ferrari num Fusca. Não vai funcionar. Eles quiseram pegar para si o poder de Deus. E não tem como. Não, entendi. Pode prosseguir. Vamos prosseguir, meu. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta relacionada a isso. É simples, é questão que, por exemplo, pelo que eu já li, os católicos, os espíritas e muita gente, parece, né, acredita que o mal não existe, né? Que o mal é a ausência do bem, fica muito essa teoria, falam que, sei lá, não sei se é Santo Agostinho pensava assim, não sei qual que é a origem. Tem uma defesa dessa, sim. Aí eu lembro o seguinte, que tem uma passagem bíblica que em Isaías Deus fala, eu crio a luz e formo as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas essas coisas. Gente, eu fico pensando, como é que você vai conjugar uma coisa com a outra? Deus fala que ele cria o mal em Isaías. E Agostinho fala que mal não existe. Eu fico pensando, estranho. Exatamente. É interessante, meu irmão, e que fique muito claro aqui para todos que estão ouvindo aqui, né? Na medida em que Deus determina o que é bem e o que é mal, ele criou. Ele criou metafisicamente o mal. Ele só não é que pratica o mal. Quando Deus determina o limite, o que é bem, o que é mal, existe um momento em que os anjos caem. E a gente nem tem muitos detalhes na Bíblia sobre isso.
Os anjos caem antes dos homens, tanto que Satanás é que vai lá tentar Adão e Eva. E depois Adão e Eva praticam o que é mal. Eles pegam a ordem de Deus e transgridem a ordem de Deus. Então, ficar nesse debate, né, que o mal é a ausência do bem, etc e tal, eu creio que isso não leva a lugar nenhum. Porque João ele é muito enfático a dizer assim, olha, pecado que é mal, é transgressão da lei. Ponto final. Então, se foi Deus que estabeleceu os limites, foi ele que criou o mal. Ele só não pratica o mal. Quem pratica é a criatura que desobedece. Fechado? Queridos, artigo 3. O homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhasse a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto em pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. É o que Santo Agostinho chamou de posso pecar e não posso não pecar. Olha que interessante isso, né? Eu continuo podendo pecar. Só que agora eu não posso não pecar mais. Por quê? Porque eu me virei para dentro de mim mesmo. Aquele ser que foi criado para olhar para o seu Criador, agora ele olha para si. Ele é egoísta. Ele tem interesse próprio. Ele pensa que é autônomo, ele pensa que é independente, só que ele se tornou um escravo do próprio ventre. Ele é escravo da sua vontade. E essa vontade foi torcida. Ela foi dobrada para dentro de si mesmo. Eu gosto dessas comparações, é interessante. O buraco negro, né? O buraco negro é um ente celeste cuja a gravidade ela é tão alta que nem a luz escapa dele. A luz tenta sair do buraco negro e ela se curva para dentro dele de novo. A luz faz curva. Nós, pecadores, somos piores do que um buraco negro. A nossa vontade foi totalmente destruída, corrompida e está esfacelada. Então, o estado de inocência é posso pecar, posso não pecar. E o estado da queda? Nós nos escravizamos. Posso pecar? Não posso não pecar. É a situação da humanidade, de todo aquele que vem nascido do ventre de uma mulher. Vamos continuar, queridos. Alguns textos bíblicos. Gênesis 5, nós já lemos esse texto algumas vezes, né? Vou passar rapidamente aqui porque a hora está urgindo, né? Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele os chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Perceba, Adão foi criado à imagem de Deus. Se não houvesse queda, Sete teria sido criado à imagem de Deus. Só que agora havia um problema. Havia o pecado. E Sete foi criado à imagem e semelhança do seu pai. Agora passa a ter um ruído. Há um problema. Há um problema aí que tem nome. E esse problema chama pecado. Vamos continuar. Quem lê para nós aí? Eu posso ler. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia.
e prosseguiu por causa disto, e que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Meus irmãos e meus ouvintes, é o livre-arbítrio que está sendo defendido aí, né? Vocês estão vendo o quão insano é defender o livre-arbítrio quando Jesus Cristo vira e nos solta esses 5 textos. Esses 5 textos estão no mesmo capítulo de João, João capítulo 6. Cadê o livre-arbítrio? A obra do Pai é fazer a gente crer. Todo aquele que o Pai me dá, esse vai vir a mim e eu não vou lançar fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E é por causa disso que eu tenho dito: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Cadê o tal livre-arbítrio aí que, inclusive, as igrejas hoje defendem? Eu fico nervoso. Eu sou sincero aqui. A ira chega a me subir o sangue. Só que eu tenho que me controlar. Porque assim, é um estupro da palavra do Senhor. É pensar que Deus é um idiota e que ele escreveu alguma coisa, mas eu tenho o poder de corrigir o que Deus escreveu. Como que eu posso crer se eu não tenho mais o poder da vontade de ir até a Deus? A ponto do próprio Deus ter que descer para me tirar, para me agarrar pela mão e me tirar do esgoto do pecado. Vamos prosseguir. Completando aí o nosso quadro: a inocência, capaz de pecar, capaz de não pecar. E o pecado? Quando o pecado entra no mundo, agora nós continuamos com a capacidade de pecar e somos incapazes de não pecar. Isso nos é bloqueado agora. Nós não conseguimos mais ser perfeitos. Eu pergunto aqui, levanta a mão aí no Google Meet aí, quem é perfeito? Quem pode virar e falar: não, pastor, eu sou capaz de não pecar? Levanta a mão aí, por favor. Vamos prosseguir. Regeneração. Mas Deus, aí é o mas de Efésios que eu amo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, deu-nos vida com Cristo. Pela graça sois salvos. A regeneração, queridos, o novo nascimento, a conversão, o ser nascido do alto. Quem lê para nós aí, abre o áudio e lê, por favor. Tornar-vos-eis entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, desculpa, irmãos, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Ei, irmãos, a promessa de João 3 aí, né? Jesus com Nicodemos, o coração novo. A promessa lá em Ezequiel, no cativeiro babilônico, Deus falando: ô Ezequiel, eu vou cumprir isso aqui, eu vou dar um coração novo pro meu povo que eu vou salvar durante as eras. E aqui eu gosto de cutucar, né, os batistas, né? A promessa que Jesus vinha para batizar, o que o Espírito Santo falou que ia fazer aí, ó? Ele falou que não ia imergir na água, não, é aspergir água. Vamos prosseguir. Regeneração é o artigo 4º da nossa Confissão, capítulo 9. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado. E somente pela sua graça o habilita a querer e fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Então, quando uma pessoa é salva pelo Espírito Santo, ela passa a ter esse poder de escolher agradar a Cristo. E de coração sincero ela se volta a Ele. Mas, de tal modo que por causa da corrupção ainda que existe em nós,
Nós que somos pecadores não fazemos o bem de forma perfeita, nem desejamos somente o que é bom, mas também o que é mal. Ainda reside em nós uma desgraça que Paulo em Romanos 7 ele fala: Senhor, eu não entendo o meu modo de agir, eu quero fazer o que é bom, mas o mal está sempre diante de mim. Nesse estado, irmãos, de regeneração, é o que Santo Agostinho falou, que é: não posso não pecar, quer dizer, eu ainda tenho em mim a resistência do pecado, existe ainda uma batalha em mim, só que em Cristo agora eu posso não pecar. Quando a minha mente recobra a fé e eu vejo Jesus Cristo crucificado e ressurreto, pelo Espírito Santo eu tenho o poder de não pecar. É até um paradoxo isso, né? Não posso não pecar, mas em Cristo eu posso não pecar. Martinho Lutero chamou esse momento de simultaneamente justo e pecador. Em mim mesmo eu sou pecador, mas em Cristo eu sou justo. Mas é a mesma pessoa, sou eu, Ricardo Luiz Pinto. Eu sou um ser integral, alma e corpo. Em Cristo Jesus eu sou justo. Deus me olha e no seu tribunal ele diz assim: Jesus Cristo pagou o débito dele. Ele é justo diante do meu tribunal. Mas ainda eu sou pecador. Então eu não posso não pecar, porque eu sou pecador ainda. E eu posso não pecar em Cristo Jesus, mediante o uso dos meios, congregar na igreja com os irmãos, leitura da palavra, oração, sacramentos, usando os meios que o próprio Jesus Cristo nos deixou para combater e lutar essa guerra que está diante de nós. Vamos prosseguir. Alguns textos bíblicos. Vamos lá, gente. Me ajuda aí que já deu 9 horas, hein? Quem lê? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim. Não, porém, efetuá-lo. Olha que luta, irmãos. Olha que luta, William. Então nós temos o quadro aí caminhando, né? Agora na regeneração, nós continuamos incapazes de não pecar, mas em Cristo Jesus e na sua justiça somos capazes de não pecar. É o paradoxo do crente. A gente só não fica louco porque o Espírito Santo age em nós. Que isso aqui é para deixar louco. É o que Paulo acabou de falar aí com a leitura do nosso irmão William. Vamos caminhar mais alguns textos bíblicos. Glorificação. Olha que coisa sensacional. O último estado do homem, né? A Hebreus 12 é registrado assim para nós. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Oh, glória. Esse justo que nós já somos em Cristo Jesus. Depois da morte, nós somos aperfeiçoados. E estamos aguardando o dia da ressurreição geral de mortos. A glorificação, queridos. Tenham um prazer nisso. Até fecha os olhos e imagina um dia. Imagina o dia em que não haverá mais tristeza. É algo que a gente precisa sonhar. A gente precisa sonhar com a nossa morte. Deus pega a desgraça que adentrou nesse mundo, que é a morte. A morte é o salário do pecado. É o prêmio do pecado. A morte é o estipêndio do pecado. Deus pega essa miséria e Deus transforma na porta de entrada do céu. Vocês têm condição de pensar num negócio desse? Porque a gente precisa morrer para alcançar isso aí. E não é nenhum pensamento suicida aqui, não. Porque eu sei que é Deus que vai nos levar para lá.
A morte é que vai nos levar à glorificação. Quinto artigo, é no estado de glória que a vontade do homem, olha, a nossa vontade, se tornará perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Ali na glorificação nós vamos ser libertos completamente das algemas e das amarras do pecado que ainda insistem na nossa velha natureza. E aqui nós seremos o estado que Agostinho coloca para nós, né? Eu posso não pecar. E não posso pecar. Eu não tenho essa opção mais. Olha que coisa espetacular. Eu escolho não pecar. E nem se eu quisesse eu pecaria. Porque eu não posso pecar. Na glória não entra pecado. Não existe mais morte. A coisa voltou àquilo que era originalmente da forma que Deus tinha feito. É um troço assim, é sem palavras, queridos. Vamos ler texto. Quem lê para nós aí? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isso não vai existir mais. Acabou. Acabou na glorificação. Estamos livres. Estamos livres do pecado. Apocalipse 21, 3-5 diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu não preciso nem comentar nada disso aqui. Último quadrinho, queridos, glorificação. Na glorificação somos capazes de não pecar e incapazes de pecar. É a liberdade suprema. Não existe, não há esse atributo, não há mais essa possibilidade. Porque muitas pessoas podem olhar isso e falar assim: não, se eu não posso mais pecar, eu sou incapaz de pecar, então eu não sou livre. Não é esse o caso. É porque já não tem mais o pecado. Você não tem como fazer aquilo que não existe. Essa que é a questão. Você é completamente livre. Você não pode pecar mais porque não tem mais o pecado. Cristo restaurou todas as coisas. As primeiras coisas passaram. É algo assim que a gente precisa deitar hoje na nossa cama, orar a Deus, falar: Senhor, me faz lembrar disso, para que eu consiga prosseguir nessa caminhada dura, triste, uma caminhada árdua pelo deserto. Só pensando nisso, no dia que Cristo vencerá completamente e nunca mais haverá pecado. Por isso que seremos incapazes de pecar. Ele já não existe mais. Estamos completamente livres. Pois não, Ellen? Pastor, a gente já passou do horário, mas desculpa, não. Volta o slide. Já é o último slide. Então aqui, não. Volta, por favor, o slide e lê aquela passagem bíblica de novo, por favor, para isso ficar cravado no nosso coração. Eu chego a ficar até emocionada de tanta perfeição. Mas isso é de Deus. Nossa, glória a Deus. A gente precisa colocar isso, sabe? Até uma placa, assim, pra gente não esquecer das promessas do Senhor, porque a gente é muito falho. A gente, às vezes, até duvida disso, pastor. Ah, Deus.
Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém. Queridos, o nosso arbítrio, nós que somos crentes, é um arbítrio escravo. Nós somos escravos de Jesus Cristo. E isso é a maior liberdade que nós podemos ter nessa face dessa terra. Doulos é o termo grego para escravo. Por isso Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é chamado diversas vezes, se eu não me engano, 7 vezes no Novo Testamento de déspota. Jesus é o nosso déspota e nós somos o seu doulos. A nossa vontade, ore para isso. Senhor, faz da minha vontade escrava da sua vontade. Porque já não sou eu quem vive mais, é o Senhor que vive em mim. Então cumpre a tua promessa. Ore isso, meu querido. Ore isso. E Deus abençoe. E até semana que vem. O apóstolo Paulo, pastor, falou que ele era escravo de Cristo, né? Exatamente. Boa noite, Exatamente. É isso mesmo. Boa noite. Fica com Deus, tá Deus bom? abençoe, queridos. Um abraço. Boa Amém. noite. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Até a próxima, irmão!